Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM e todos aqueles que nos acompanham pela nossa live. A gente sempre reitera, né, que é uma alegria muito grande, que é uma responsabilidade muito grande e principalmente um compromisso com todos vocês que nos ouvem. Estamos aqui para fazermos o Evangelho na rádio, né? Ou seja, buscarmos através do Evangelho de Jesus as grandes verdades, os princípios que hão de auxiliar todos nós no conhecimento de si mesmo, na conquista de si mesmo e depois sim, né, nós utilizarmos tudo isso como uma forma de sermos úteis à grande obra de Deus, nosso Pai. Então, é sempre uma honra. Bom dia, Antônio, Alessandro que faz a nossa mesa. Vamos lá. Bom dia a todos. Realmente é um prazer, né, poder fazer parte dessa hora em que nós nos dedicamos a levantar assuntos da vida, para que através da compreensão a gente possa dar um direcionamento mais adequado, né, mais satisfatório, possa se compreender um pouquinho melhor. Mas a importância de termos um espaço de tempo dentro do nosso dia para tratarmos de coisas tão importantes, tão fundamentais, tão íntimas, como a questão que a gente trata aqui, a questão evangélica, porque tudo se baseia na questão evangélica. Nós podemos descobrir o mundo, a gente recai aqui. Tudo parte desse princípio, tudo é explicado por ele, tudo dá o significado através disso. Então, o que nós buscamos fazer é muitas vezes sair daquele aspecto simplesmente religioso com que é tratado a questão do Evangelho e tratar ele de uma forma dentro do cotidiano, trazer ele para a nossa vida atual e ver a importância que ele tem dos nossos dias. Essa questão dinâmica, né? É. Porque na realidade nós não estamos defendendo uma ideia nossa. Estamos aqui para junto, né, com todos vocês que nos ouvem, todos vocês que nos acompanham, crescermos e aprendermos, né, dentro do Evangelho de Jesus. Não só de um lado pela sua simplicidade, mas principalmente pela sua sutileza, né? Porque tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Ou seja, a maioria de nós não consegue entender a sutileza da lei que está inserida nessas pequenas histórias, nesses pequenos ensinamentos desse nosso grande irmão que é Jesus, né? E ele é vivo e dinâmico, por quê? Porque é uma ferramenta viva, né, que cada um tem que usar no seu dia a dia. E muitas vezes essa questão de seguidores, essa questão religiosa, é uma questão meio que morta, né? Porque tu não tem uma atitude, tu não te posiciona, tu segue aquilo que está sendo colocado. E nós não estamos aqui para seguidores, estamos aqui para aprender. Por isso que a gente abre, né, os nossos telefones, a gente está sempre aberto a dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões, reclamações, né? Porque nós não somos donos da verdade. Temos o Evangelho em casa, que é aquele que todo mundo conhece, e temos também como base o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já falamos bastante sobre ele veio a surgir em 1845, 1850. Então, é o Evangelho que a gente tem, né? O Evangelho de Jesus, São Mateus, São Marcos, a vida moral de Jesus, explicado numa ótica, né, evolutiva que tinha chegado ao tempo, que é a questão do Espiritismo, né? Ou seja, em 1800
1830, começou por 1830, 1840, começaram a ocorrer fenômenos, né? Os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos das cadeiras que falavam, né? E por trás desses fenômenos existia uma inteligência. E um cara observou tudo isso e realmente organizou, que foi Allan Kardec. Então, Allan Kardec não é o criador, ele simplesmente é o codificador, ele organizou tudo isso. E o que tinha por trás das mesas? O que tinha por trás das cadeiras? E o que tem por trás, né, de tudo isso que nós estamos levando a todos vocês que nos ouvem? Tem um lance profético de Jesus, né? Ele diz assim: eu vou para o Pai e vou mandar para vocês o Confortador, o Espírito da Verdade, que haverá de vos repetir tudo aquilo que eu vos tenho dito. E a tal ponto que o Espírito da Verdade, ele se manifesta nesses livros, né, através das mensagens. O que é esse Espírito da Verdade? Para onde é que Jesus fez? Quer dizer, para onde é que Jesus foi? Onde é que Jesus está agora? Né? Onde é que os nossos ancestrais, antepassados estão agora? Se Deus é Deus de vivos, eles estão mortos? Né? Onde é que eles estão? E uma das bases do Espiritismo é a comunicabilidade com os mortos. Uhum. Mas se estão mortos? E a gente não percebe que sempre nos comunicamos com eles, né? Tem muitas pessoas que às vezes dizem, não, mas isso aqui é instruções de espíritos. Imagina, isso é ideia nossa. Tudo tem intercâmbio espiritual. Tudo. Qualquer outro livro tem. A questão é analisar a mensagem para saber a fonte, conhecer a fonte, a pureza, o grau de evolução da fonte que transmite. Porque tudo que a gente faz tem um intercâmbio fortíssimo. Ou seja, o que é intercâmbio? Influência espiritual. Sim. Tudo. Hoje um cara me disse assim que nós estávamos falando sobre isso, né? Então ele me diz assim que nós temos 3 aspectos, né, na concepção dele, né, que é a questão da razão, a questão da emoção e a questão da intuição, ele colocou. E que o mais importante de todos é a intuição. Eu concordo, que é aquilo que nós estamos falando. O que é a intuição? De onde ela vem? Né? E tu vai ser intuído em que nível? Porque para tudo, não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Para tudo tem regras, para tudo tem mecanismos que organizam, né? A própria intuição também. É o mesmo esquema. Né? Então, a espiritualidade, o que ele faz? Os espíritos, o que eles fazem? Eles não estão mortos. Eles estão trabalhando. A que nível? Intuitiva. Atuando sobre cada um de nós, dando continuidade a um projeto individual que cada um deles tem. Então, se o cara quer uma vingança, ele vai procurar alguém que possa atender, né, dê vazão a essa vontade, aquele né, objetivo que ele tem. Se o cara tem uma ideia construtiva, ele vai abrir, né, uma frequência, né, isso se chama ressonância. Ressoar é criar um princípio de equivalência, que aí esses princípios, por equivalência, eles andam juntos. Então, quando tu tem uma intenção boa, tu abre, né, uma porta, e por essa porta entra o que é ressonante por lei, o que é idêntico, semelhantes atraem semelhantes. Então, se tu tem uma boa intuição, se tu tem uma boa vontade, um bom objetivo, tu vai receber uma boa intuição. Se tu tiver uma tendência, um querer meio torto, tu vai receber essa intuição. E tudo isso vem por um grande mecanismo que é a espiritualidade e que isso se concretizou em torno de eu não sei de quando é que é o Evangelho segundo, 1857? 64 o Evangelho. 57 é o Livro dos Espíritos. Veio antes, né? É. Então, para termos uma ideia, né, de quando isso veio. E isso tudo veio através de fenômenos até então rotulados como
anormais, miraculosos e até de feitiço, né? Coisa assim do diabo, né? Ou seja, coisas... E tudo isso que a gente acabou de falar evidencia o aspecto científico que a doutrina explica. Porque essa questão de ressonância, de intuição e de frequência, de onda, é tudo explicado pela física. E através disso é que se explica como esse fenômeno ou como essas uniões mentais acontecem. Por que que eu, querendo fazer alguma coisa ruim, não tenho acesso a não sou acessado, né? Não tenho acesso, não sou acessado por um espírito mais elevado que deseja me influenciar, porque eu estou num outro nível, né? Então, tá tudo certo. A gente escolhe a porta e naquela porta tem uma estrada para percorrer de acordo com a escolha. Por isso que às vezes eu digo, né, até nas palestras, né, que quando nós desenvolvemos a mediunidade lá dentro da casa espírita, é uma coisa secreta que ninguém pode saber como é que isso funciona, porque nós nos tornamos pessoas totalmente diferentes das outras, né? E na realidade não é isso. Desenvolvimento mediúnico é controle mental. Nós ficamos ali sentados, né? Tem um som no fundo e às vezes tem até alguém que Organiza, conduz orienta o trabalho, e aí tu fica te mantendo num quantum energético, num quantum de pensamento, para que tu te eduque, né? Para que tu possa ter o mínimo necessário para fazer frente àquele trabalho ao qual tu te dispõe, né? Então, o desenvolver mediunidade é controle mental, né? Tu te educando, vai te educando, aí tu começa a ter um controle mental de pensamentos. Aí onde houver 2 ou mais reunidos, lá estarei. Aí 5, 6 pessoas se reúnem, mantém um equilíbrio bom de pensamento, o que vai acontecer por lei? Tu vai tracionar, tu vai abrir frequência para que entidades nesse nível se manifestem, né? A nível de intuição, a nível de toda a questão mediúnica, né? Mas resultado de um equilíbrio ou de uma organização anterior, ou seja, material, né? Por isso que Jesus diz, onde estão os mortos, lá estão os corvos, né? Então, quer dizer, como é que tu vai num pensamento negativo atrair coisas boas? Num pensamento negativo, tu só atrai corvo, né? Um pensamento morto, está contra a lei. Um pensamento morto é que ele não constrói nada de bom. Então, o pensamento morto, ele vai atrair corvo. E o que eles vão fazer? Coisa de corvo, né? E esse é o processo da oração, né? Sim. Quer dizer, mas a oração, tu te eleva mentalmente ao nível mais alto para entrar numa sintonia com eles, para que então tu receba também deles boas energias, boas influências. Tu te eleva e tu te humilha pela necessidade daquele problema que tu tem. Chega num ponto. Como uma mãe lá com um problema com o filho, né? Ela se abre a uma coisa maior, ela se humilha, se colocando na posição dela, que é uma posição pequena e com problema a resolver, e ela vai receber, com certeza, por intuição, aquela dica, digamos assim, ou aquela influência, né, dentro de também situações que tudo obedecem leis e regras, né? Do mérito, do entendimento, da grandeza espiritual dela. Por isso que Jesus reduzia tudo em a tua fé te curou. Porque tu é o determinante, né? Tu move. Exato. É que nem ali na rua tem a rede elétrica com muitos volts, que tu pode botar um aparelho gigante para trabalhar, que tenha força. Mas quem determina a força é o aparelho que a gente coloca. Então, se eu colocar um aquecedor aqui ou um ar-condicionado, eu preciso de uma fiação boa para atender a demanda. E a mesma coisa nós. A demanda vai ser atendida exatamente pelo conhecimento, pela força, pela necessidade, pela evolução de cada um de nós. Então, por isso que naquele jogo do copo, por exemplo, que se reuniam pessoas cujo objetivo era brincadeira e tal, curiosidade, nunca vai vir um espírito elevado. Nunca.
né? Por quê? Porque ali não tem a demanda, Não tem uma elevação, né? né? Não tem elevação e não tem uma demanda daquilo que verdadeiramente é necessário. Então, é isso que a gente transmite a todos vocês que nos ouvem, né? E é isso também que nós estamos aprendendo, porque a vida é um eterno aprender. E nesses livros tem toda a base. Por isso que a gente sempre diz, tu quer saber tudo o que acontece dentro de uma casa espírita kardecista, né? É só tu estudar 3 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns tem até o estatuto. Tem como tu fundar um grupo de estudo, como tu fundar uma casa espírita. E a nossa casa espírita, ela foi fundada quando nós lemos o Livro dos Médiuns. E o estatuto, que é a nossa casa hoje, é o que está no Livro dos Médiuns, né? Onde que é sem fins lucrativos, é uma série de itens assim que... O objetivo e a missão, né? A missão, o objetivo da casa, coisas assim. Então, nós não estamos aqui vendendo nada de novo, não estamos aqui oferecendo facilidades, não estamos aqui oferecendo atalhos, e sim estamos aqui para aprendermos, né? Porque só através do aprendizado é que a gente vai melhorar um pouco o nosso nível, né, de sociabilidade. A doutrina é muito simples, né? Em um determinado sentido, ela é muito simples, porque ela explica tudo, só que ela nos coloca numa posição de protagonista da nossa vida. Porque tudo aquilo que eu fizer vai dar um desenrolar futuro. Então, a gente estava até agora falando aqui de interação espiritual. Depende do meu posicionamento, eu vou acessar no grau em que eu me proponho. Então, muitas vezes, nós reclamamos que as coisas estão difíceis, que isso está acontecendo, que não sei o quê, mas nós não percebemos que nós estamos dando o alimento para essas coisas acontecerem. Somos nós que estamos criando, incentivando e mantendo. Então, temos que perceber isso e agir diferente. Eu tenho que mudar. Se eu quero alguma coisa diferente do que está acontecendo, eu preciso mudar, mas preciso mudar para melhor, não mudar chutando tudo que eu vejo pela frente. Me dizem com quem andas que eu te direi quem és, né? Quem tu és. E dentro de um degrau evolutivo e num passo, né, de responsabilidade, me diz o que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Né? E isso quem nos coloca é Allan Kardec, que é o codificador. E é muito verdadeiro. E é verdadeiro, né? Me diz com quem que tu anda, que eu digo quem é que tu é. São as tuas afinidades, os teus apegos que definem a tua personalidade. E me diz o que tu pensa, que eu te digo com quem que tu andas, né? Então, os pensamentos definem, né, a nossa psicosfera, né? Semelhantes atraem semelhantes, né? Essa é uma frase também que é a nossa psicosfera que pode ser mapeada, né? Através da bioeletrografia, né? A famosa foto da aura. Foto da aura, que através da foto tu consegue visualizar. De todo o teu campo. Muito bem. Hoje quem abre é o Antônio. Vamos lá então. Fora da Caridade, não há salvação, capítulo 15, cujo título é esse mesmo. É a última mensagem, né, do capítulo. É para se pensar, tem 2 palavras interessantes nessa frase. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade e o que é a salvação? Mas vamos ler, né? Logo depois tem o capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa aí também é mortal, né? Essa é mortal. Não tem como se esconder. Fazer o joguinho duplo que a gente continua fazendo. Faz um joguinho barato, não vai dar em nada, eu vou me salvar, eu sou bom. Depende. Tá, mas tu servias a Deus ou tu servias os teus interesses, né? E esse que tu pegou, então, em que capítulo tá? Capítulo 15. 15. Fora da caridade não há salvação é o título do capítulo.
E o texto tem o mesmo nome, Instruções dos Espíritos. A última mensagem do capítulo. E para nós ter uma ideia de como nós estamos evoluindo, né? Há muito tempo atrás, no 8, aí no subitem 8, era colocado para nós que fora da igreja não havia salvação, né? Claro, a igreja tem um papel fundamental, primário, mas para aquele cara que começa a caminhar, ele tem que sentir, ele tem que saber a diferença entre religião e religiosidade. Ponto. É só isso. Religião é uma coisa. Religiosidade é uma coisa totalmente diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. Né? Então, uma vez, a igreja tinha um papel muito importante, como hoje o tem. Mas a igreja, ela te oferece uma religião. Religiosidade é o que tu constrói. E por isso que diziam que fora da igreja não tinha salvação. E aí foi trocado, né? Agora, fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, por quê? Porque muitas igrejas... individualizou, né? Exato, porque muitas igrejas não desempenham verdadeiramente o seu papel, né? Elas não levam à salvação. E muitas vezes nós, dentro de um segmento, seja ele religioso ou em outro aspecto que seja, nós entramos naquele espírito de grupo e nos anulamos. Nós não fazemos nada, nós deixamos que o grupo haja, responda e tenha o anteparo. Depois, aqui ele está colocando que cada um tem que fazer. Exato, e depois é um culto muito exterior, né? Uma coisa muito exterior. E na realidade, construir o reino de Deus, construir uma igreja, construir a religiosidade é uma questão interna, individual de cada um de nós. Então, de atitude. Tem gente muito religiosa dentro da igreja. E tem gente que não é nem um pouco religioso dentro da igreja, porque se perderam, né? Então, é essa a concepção, né? Essa a visão que a gente tem que ter de que religiosidade é uma questão particular tua. E religião é uma proposta que te é vendida. Ou é vendida, porque tem que pagar todas elas, quase tem que pagar, né? É dada. Né? Vamos lá, então. Sim, vai ali. É um texto do apóstolo Paulo, que foi ditado em 1860 em Paris. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem,
é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. É belíssima, né? E como tudo que a gente sempre coloca, são situações para serem estudadas, né? Quem é Paulo, né? Paulo também tem uma história linda da vida dele. Paulo era perseguidor de Jesus, um cara muito letrado, um cara conhecedor da lei. E num primeiro momento ele viu Jesus como um aproveitador, como adversário até, né? Um adversário da que vinha da religião dele, que vinha implantar assim uma coisa para deserdados, né? Para pobres, uma coisa que não era interessante para a igreja da época. E a perseguição foi tanta que ele se rende ao próprio Jesus, né? O brilho, né, da doutrina de Jesus era tão grande que cegou ele e que realmente transformou ele no maior nome dentro do cristianismo, Jesus Cristo, cristianismo, né? Que tornou ele o maior nome dentro do cristianismo, a tal ponto que os próprios apóstolos, após o desencarne de Jesus, ficaram em Jerusalém, né, ali nas redondezas, trabalhando com caridade, com coisas assim. E Paulo, o Paulo foi um desbravador, né, fundou igrejas, a tal ponto que as epístolas, né, as cartas de Paulo, que são muitas, ele escreveu já quando ele tinha fundado as igrejas, estava velho, não conseguia mais visitar aquelas igrejas pela distância e tal, então ele mantinha aquelas igrejas vivas através de cartas, né, de encorajamento, cartas de fé. Era o contato que tinha. Exato, que estão no Evangelho, que são, depois de Atos dos Apóstolos, né, no Evangelho, tem as epístolas, que são as cartas. Né, as epístolas aos Efésios, era Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, que ele tinha fundado, que ele foi o fundador. Então, Paulo, né, que não está morto, que está vivo. 1860 deu uma mensagem. E várias, ele é um dos precursores, ele continua esse grande movimento cristão no planeta, né? Porque haverá um só rebanho e um só pastor. Então, a tendência da humanidade é toda ela se render ao Evangelho de Jesus. Por quê? Porque ninguém vai ao Pai senão pelo próprio Evangelho, né? Pela porta estreita do Evangelho. Então, Paulo, ele tem uma função muito grande. E nessa mensagem dele, é belíssima, né? E antes nós falávamos, né, em ressonância, em luz. Olha o que ele diz aqui também, ó. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, e na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dizeis, né? Passa à direita, vós que fizeram a vontade do meu Pai. O reconhecereis pelo perfume da caridade. Então quer dizer, é a sutileza do Evangelho, né? Aquilo que é um perfume? Redor, né? O que é um perfume? É uma coisa que tu pega, uma coisa que tu toca? Não, é uma coisa que tu tem que ter sensibilidade para sentir, né? Então, a caridade é uma questão evolutiva. Só faz aqueles que verdadeiramente sentem o Evangelho de Jesus. E é de coração. E é de coração, porque a maioria negocia. Mas eu acho que é interessante, depois a gente vai ler, se a gente tiver tempo, o subitem número 9, né? Que ele explica, e é bem curtinho, que é anterior, né?
Até tu pode ler, que aí a gente vai... Vamos entrar direto nele, né? aí a gente vai correlacionar ele com aquilo com aquele que a gente leu. Porque ele explica aqui onde é que está a verdade, né? Fora da verdade não há salvação, seria o equivalente de fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Olha que interessante isso. Ou seja, todas elas vendem para os seus adeptos que eles estão em cima da verdade, que eles são os únicos. São os Cara, únicos. então alguém está errado. Se ele é o único, os outros estão errados. O primeiro erro é achar isso, né? Exato, então tem alguma coisa errada. Ó. Então aí aquilo continua. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. É isso aí, é a mesma coisa quando ele diz tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Como é que tu vai explicar, né, uma fórmula de Bhaskara para uma criança que não aprendeu ainda os 4 princípios básicos da matemática? Não tem como. Não tem como. Então, como é que nós, falávamos aqui também outro dia, né? Como é que nós vamos falar de coisas do céu se nós não entendemos as coisas da terra? Então, por isso que a espiritualidade veio num tempo profético, trazendo essas informações novas para que a gente possa individualmente construirmos uma base sólida dentro de nós, para que em cima dessa base sólida e sutil, digamos, tu possa fazer essas coisas que não aparecem, que é a questão, né, da religiosidade particular tua e a questão da caridade. E nós, que achamos que sabemos muito, não conseguimos nem compreender ainda as passagens evangélicas, né, que Jesus disse, que nós ainda não aprofundamos elas. É porque na realidade, espiritualmente falando, nesse planeta somos todos espíritos fadados a provas e expiações. Pode ter gente muito rica, mas espiritualmente falando são muito pobres. Então, todos os encarnados nesse planeta são seres que permeiam uma faixa vibratória de uma certa ignorância espiritual, por isso que nós estamos aqui, e que, por provas e expiações, né, nós vamos aprender, nós vamos evoluir para, quem sabe, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem sabe, aqueles que vivem e praticam aquilo que nos foi ensinado, deem continuidade a um processo evolutivo que está acontecendo nesse planeta. E é assim que funciona, e por isso que eles explicam, né, dessa maneira. Vou repetir a última frase ali para Sim. pegar toda ela. A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não é lhe dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. E aí vem o fora da caridade não há salvação. Sim, aí depois vem Paulo ilustrando tudo aquilo. Explica por quê, né? Sim. Olhem só, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. Porque nós poderíamos dizer que somos uma
linha de pensamento muito mais moderna e evoluída, né? E que Estamos certos. estamos certos de que o pessoal teria que adentrar as nossas linhas de pensamento para se salvar. Não é dito isso. E mais, não é nem dito fora da verdade não há salvação. Porque poderia ser dito, né? Fora da verdade não há salvação. Mas como a verdade também é proporcional ao nosso grau evolutivo e nós somos ainda crianças espirituais, então a salvação não está na verdade. Senão estaríamos todos fadados ao fracasso. Exato. Então a salvação está onde? Na consciência que tudo tem de um trabalho a ser feito que se resume fazer aos outros o que eu gostaria que te fizesse, que é a questão da caridade. E que Que é todos isso podem. que vai te dar força, que é isso que vai te salvar. Está ao alcance de todos. Não tem ninguém que possa dizer, mas eu não tive condições numa vida de fazer. Todos têm dentro da sua capacidade. Por isso que as questões elas passam a se reduzir tudo à pessoa e não mais aos outros e às instituições, Ao né? grupo, As instituições fazem aquilo que elas são capazes. Agora, cada um de nós vai ter que fazer aquilo que acredita, né? E vai ser exatamente isso que vai... vamos lá de novo, né? Vai ser exatamente isso que vai gerar um campo, né? Uma psicosfera, um perfume, que nem ele diz, uma energia que, né, vai desencadear, vai atuar leis. Então, se tu não fez nada, não fez nada. Se tu fizeste o bem, vai ter o perfume, proporcional. né? Então ali é que nem aquela história, não adianta correr atrás das borboletas. Cuida do teu jardim que as borboletas vêm. Então, se da tua alma exala o perfume, o que acontece? Tu serás amparado por almas que se identificam ao perfume. Agora, se da tua alma, pelo livre-arbítrio, tu faz coisas erradas, que tipo de energia tu manifesta? É um perfume? Não. É uma coisa fétida. E o que vai atrair? Semelhantes. E o que trarão esses semelhantes? Um somatório. Tanto no aspecto positivo, quanto no aspecto negativo. O que é esse somatório? Vai dar um up, né? Que é a questão da intuição que nós falávamos. Tipo um fermentinho, né? É um fermentinho. tu faz um negócio bom ali, tu bota um fermentinho, o troço cresce. Vai ficar melhor. Se tu faz um troço ruim, tu bota o fermentinho, vai ficar grandão. O ruim também vai ficar maior. Então é isso que a gente tem que se dar conta. E tu vai ter que comer. É teu. É teu. Mais dia, menos dia, tu vai ter que comer. Esse aqui é o lance. Só que como nós não temos esses entendimentos mais amplos de vida, a gente acha que não, faço esse bolo, e depois o bolo eu deixo para os outros e eu vou me salvar porque eu fui vítima. Eu fiz esse bolo por causa que o pessoal, né? Ela me alcançou o ingrediente errado. Não, e eu também, eles me... Eu fui vítima, né? Tipo, fui roubado, fui traído, fui espoliado. Justificativas, né? Eu fui enganado. E todos nós somos bons, né? Se tem uma coisa que todo mundo é bom nesse nível de consciência que a gente está. Só que a gente é bom por, como é que se diz? Por crachá, né? Mas não por convicção, por verdade interna, né? Coisa que todos nós estamos longe, inclusive nós que estamos aqui transmitindo isso para vocês, né? Longe disso. O que você está olhando? Eu estava procurando aqui uma frase aqui, mas é a velha história do bem e do mal, né? O bem, ele se justifica. O mal é a ausência do bem. Simplesmente, é não fazer nada, já está fazendo mal. Então, para a gente perceber que às vezes a nossa nulidade já é um fato negativo. E o interessante, né, que tu colocaste até outro dia, da questão do evangelho, que ele foi até montado de uma forma construtiva. Tu vê, começa por fora da caridade não é salvação, o capítulo anterior. Depois vem, não tem como servir a dois senhores. Então, assim, só tem um caminho de salvação, que é a caridade. E aí depois diz assim, e caridade não tem como fazer para dois, né? A caridade é aquilo que está lá no Evangelho, que foi ensinado por Jesus. Lá atrás. E não é essa história, né, de servir a mamon, né? É dar com essa mão aqui, pronto, Sim. e continuar fazendo a mesma Sim. coisa. Não é. Tu dá É postura.
Sim, né? Tu dá o sapatinho que tu não usa mais, achando que isso aí vai te salvar. E a gente sempre brinca, né? Até falamos aqui na rádio e tudo. Tem muitos que vão chegar lá no céu, achando que vão se salvar pelo sapato velho que deram, tá lá um monte de sapato velho, chega lá São Pedro, tu quer entrar, ele diz, não, negativo. Não, mas eu fiz um monte de coisa. Não, as coisas que tu deu tá aí, ó, pode carregar isso aí e vaza daqui. Cata o teu ali e vai embora. E vai, né, porque aqui não é lugar para essa sacanagem aí. E essa maturidade que a gente vai ter que ter, né, e por isso que às vezes até, me perdoem todos que nos ouvem, e, enfim... Até às vezes eu peço para ti, né, Antônio, em relação às minhas palestras, porque às vezes a gente, eu principalmente, assim, muito firme. Eu coloco o evangelho de uma forma firme, né, que é a mesma, e ninguém gosta de ouvir isso, nem eu. Mas eu também me submeto a isso. Nós estamos todos dentro do mesmo... Sim, eu também estou nessa. Então, pelo fato de eu colocar firme, não é que eu faça tudo o que eu coloco. Eu simplesmente coloco aquilo que está no Evangelho. Procuro o meu melhor? Sim, né? Mas o Evangelho não é cafezinho. Né? O Evangelho palavra... não é, eu acho. O eu não é, que é aquilo que a gente falou também outro dia, né? O Jesus diz assim... Ou é quente ou é frio. O morninho eu cuspo fora. Porque o morninho é querer servir os dois lados, né? É aquele que negocia. Tá bom pro frio, tá bom pro quente. Ele vai para lá, ele vai para a igreja, ele faz o basicão, né, para se garantir. Mas se garantir aonde, Senhor Jesus? Né? Nem na própria consciência. O que eles estão te prometendo ao ponto que te dá essa segurança espiritual? Segurança espiritual é trabalho feito. Né? Por isso que ele diz aqui, ó. Porque aqueles que tiverem praticado encontrarão diante do Senhor esta divisa que é a luz celeste. Cara, um dia eu vou trazer aqui na rádio. É que na rádio o pessoal da rádio não vai ver, né? Só o pessoal das lives. A diferença, mas não é julgar, né? De uma foto da aura de uma pessoa boa, muito melhor do que nós, né? Porque nós não... Né? E de uma pessoa, às vezes que nem nós, né? O dia e a noite, né? Aí dá pra ver o perfume, né? Aí dá pra ver. Dá pra ver a luz. O negritude, que tá se manifestando. O vermelhão. E aí a gente começa a entender por que algumas coisas estão acontecendo. Tu vê a negritude, que é a ausência de postura. Tu vê o vermelhão, que é uma atitude negativa. Né? Em compensação, no outro tu vê... Né? O lilás, tu vê, né? O dourado, tu vê o branco, tu vê as cores... E se irradiando de uma forma muito forte, né? Exatamente. Muito intensa. E se irradiando de uma forma intensa, enquanto que o outro é uma forma um tanto quanto, digamos assim, ela se apega, pegajosa. Ela é porque o apego, pequena, né? Porque a caridade te liberta. E o apego te reduz. Né? Me diz com quem que tu anda, que eu digo quem é que tu é. Ou seja, são os teus apegos que te definem. Né? É por isso que a gente diz que todas essas passagens, esses subtítulos, tudo aqui, eles podem ser comprovados no nosso dia a dia, por aquilo que a gente faz. Então, começa a raciocinar sobre algumas coisas que está fazendo e que estão acontecendo e coloca dentro dessas máximas aqui. Tá aí a resposta. Aí o cara me disse, mas ele vai ficar, né, fazendo... Porque nós estávamos falando de fazer certo e fazer errado, né? Fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. Aí eu disse assim, mais dia, menos dia, né? Ele vai ter que reconhecer que ele está fazendo a coisa errada. E plantou, colheu, né? É assim que funciona a lei. Aí o cara me disse, mas ele vai ficar 100 anos fazendo isso. E eu respondi assim, 6 anos é uma questão de tempo. E é o teu tempo. Só que para cada um tem um tempo de fazer o bem. E o que tu fez com o teu tempo? Então quer dizer que se tu ficou 100 anos fazendo a coisa errada, nos próximos 100 anos, então tu vai te salvar? Ou o que vai acontecer? Simplesmente tu vai morrer? Isso não existe. Por isso que demanda essa necessidade de nós começar a raciocinar, né? A tentar entender, né? Tá, o cara fez uma vida inteira de erros, o problema é dele. Mas não acabou a vida. Acabou um tempo. E aí começa outro tempo. Acabou uma oportunidade, mas virá outra. Exatamente. Acabou uma oportunidade dentro de um tempo, com um corpo de manifestação.
e agora vai ter outra oportunidade dentro de um outro tempo, né, num outro nível de manifestação, que é um pouquinho mais para gente grande, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Né, vistam essa camisa que é o Evangelho de Jesus, façamos o bem na medida do nosso entendimento, que com certeza esse bem semeado haverá de ser um bem colhido. E todo bem semeado próximo a nós será um bem colhido próximo a nós. Então, na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos próximos, que a gente tenha sempre uma atitude, né, que retrate esse conhecimento que hoje nós estamos recebendo. Um grande abraço a todos e que a gente esteja sempre junto. E só reforçando, né, como diz ali, o bem não é parte de uma determinada crença, o bem é estar em todas. Então, fazer o bem é fazer o que é certo. Então, que a gente pense nisso no nosso final de semana. Obrigado a todos e até sábado que vem. E o bem, ele é atemporal, né?